Olá, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo do nosso curso aí de User Experience, na nossa disciplina de Fundamentos de User Experience, Fundamentos de UX. Neste capítulo 2, em específico, nós vamos tratar sobre pesquisa de usuários. No capítulo 1, nós falamos sobre introdução ao User Experience, falamos o que o X não é, o que o X é, o que as pessoas pensam sobre o X, mas e o que na verdade o que ele entrega para a gente, o que ele realiza. E agora no capítulo 2 nós vamos falar sobre especificamente pesquisa de usuários. Nós vamos falar sobre como entender essa estrutura complexa que, que é essa população de usuários que irá utilizar o nosso produto, esses usuários que irão propagar o nosso produto, que vão amar ou odiar o nosso produto e que vão principalmente fazer a propaganda, vão fazer o boca a boca, vão falar do nosso produto e promover o nosso produto até gratuitamente, ok? Mas para isso nós precisamos entender quem é o nosso público, quem são os nossos usuários. Nós vamos abordar nessa primeira aula do capítulo 2, nós vamos falar sobre o mito do usuário médio, né? Que é um dos grandes mitos a serem desconstruídos aí dentro do universo do UX, ok? Então, o mito do usuário médio é um dos grandes problemas que a gente enfrenta, a gente que é designer, a gente que é desenvolvedor, os clientes, nós que somos donos de produto ou product owner dentro do Scrum, a gente tem essa visão distorcida de quem são nossos usuários e a gente vai falar um pouco disso agora, certo? Vamos falar também sobre o mito do usuário médio, entender o que significa isso e fazer um estudo de caso, que é o caso do Google Buzz, né? Nós vamos falar sobre o que aconteceu com esse produto famoso do Google, né? Que teve uma vida muito curta e tem tudo a ver com isso que a gente vai aprender e vai tratar hoje aqui, certo? Vamos lá então. Em 2010, o Google lançou uma plataforma muito interessante chamada Google Buzz. O Google Buzz, ele congregava vários serviços e várias coisas que eram demandadas por muitos usuários da época, né, usuários do Gmail e tudo, mas que era uma rede social dentro ali, quase que dentro do seu Gmail mesmo, né? Você poderia fazer várias coisas, trocar mensagens, poderia mensagens diretas, trocar e-mails, poderia postar fotos, atualizar status, poderia fazer várias coisas nessa plataforma. E é dela que nós vamos falar agora. A gente, a gente que usou essa plataforma do Google Buzz, a gente lembra muito bem como ela tinha até um certo havia um certo esforço do ponto de vista técnico de colocar mais funcionalidades e de encher essa plataforma de novas possibilidades. Mas ela tinha um grave problema. Esse grave problema é que essas funcionalidades elas não eram exatamente aderentes à vontade do público de usuários, né? Elas tinham esse problema por não casarem direito com o que a população de usuários demandava. E isso era muito ruim e essa negligência por parte do Google acabou levando ao fracasso deste produto. O que é muito importante a gente falar nesse caso do Google Buzz é que eles tiveram essa ideia que aparentemente, se você for olhar simplesmente as features, se a gente for falar simplesmente das, das funcionalidades que o produto tem, ele seria ótimo. Do ponto de vista técnico, o Google Buzz funcionava muito bem. Afinal de contas, era a engenharia do Google ali por trás, né? Mas qual era o problema? O que deu errado? Né? Porque a própria equipe de design do Google nessa época, eles dispunham de uma população aí de 20 mil usuários para testar a aceitação desse produto. É isso mesmo, 20 mil usuários. Aí você pensa, que empresa de software, que escritório de design possui uma amostragem tão grande de 20 mil usuários, né?
como é que eu vou conseguir 20 mil usuários para fazer um teste de aceitação, fazer teste de uso, teste de usabilidade? Como é que eu vou conseguir 20 mil pessoas? E se o Google teve 20 mil pessoas e a coisa deu errado, será que vai dar certo comigo? Né? O que o Google errou? O que ele fez de errado? Como não cair nesse mesmo erro? Né? É isso que a gente se pergunta nessas horas. O Google, com uma amostragem tão grande, o que pode ter dado errado? Aí a gente já começa a pensar, bem, se a amostragem foi grande, muito provavelmente a qualidade da amostra pode não ter sido lá tão boa assim, né? O problema é que esses 20 mil usuários que o Google testou eram funcionários do Google. Esse era o grande problema. Eram funcionários. E existe uma frase do Jacob Nielsen. Jacob Nielsen é considerado o pai da usabilidade, né? Foi um dos primeiros a teorizar a respeito do tema de usabilidade, da qualidade de uso e dos aspectos humanos que interferem ali na interação, né? E uma das frases do Jacob Nielsen é essa aqui, que a gente pode ver no nosso slide, né? Uma das lições mais difíceis da usabilidade é constatar que você não é o usuário final. E eu grifei isso aqui não de propósito. Se você trabalha em um projeto de desenvolvimento, você já é um usuário atípico. Veja bem, o simples fato de você estar na equipe de desenvolvimento já te torna um usuário atípico, um usuário diferente, um usuário que não é a média de usuários, um usuário que pensa de um jeito totalmente diferente e que já entende a concepção do produto. Então, veja bem, o simples fato de estar na equipe de design ou desenvolvimento, ou da equipe de marketing, ou da equipe de promoção desse produto, já o torna um usuário atípico, um usuário fora da curva. Entenderam bem isso? Então, essa foi a armadilha em que o Google caiu e muitas outras empresas, até em projetos que eu já trabalhei, nós já cometemos esse erro. Então, é bom a gente falar aqui do que deu certo com a nossa experiência e falar do que deu errado também, né? Esses 20 mil usuários com os quais o Google fez os testes de aceitação, e pelo que está descrito nesse case, vocês podem procurar isso na internet depois, isso foi muito bem divulgado e tudo, vocês podem perceber que as funcionalidades agradavam bastante os funcionários do Google. Eles ficaram bastante satisfeitos com o que o Google oferecia ali no Google Buzz e tal. Mesmo assim, o Google recebia uma enxurrada de reclamações, principalmente pelo fato de o Google Buzz adicionava automaticamente contatos ali na sua lista, na sua rede, de pessoas com as quais você já trocou e-mail pelo menos uma vez. Então, veja bem, se você já mandou um e-mail pelo menos uma vez para aquela pessoa, o Google Buzz já colocava aquela pessoa na sua lista de contatos, na sua lista de amigos ali, né? Entre aspas. Então, isso irritava bastante a maioria das pessoas, né? As pessoas queriam um pouco mais de privacidade, elas não queriam esse automatismo exagerado na adição de novas pessoas ao seu ciclo de amizades ali e tal. Mas essa funcionalidade agradou bastante os funcionários do Google e por questões que a gente, olhando aqui depois, né, vendo o passado, a gente pode até entender, né? A gente imagina que havia uma grande interação, uma grande comunidade de desenvolvedores do Google, né? E como comunidade, eles se enxergavam como comunidade e por isso a coisa deu tão certo. Mas para o público externo, para o público lá fora, né, para o usuário que está fora desse contexto, ou está em outro contexto, a coisa não é assim. E não pode ser assim. Então, por isso que, apesar dos 20 mil usuários utilizados nos testes, essa amostra gigante, ela não tinha qualidade. Ela tinha quantidade, mas não tinha qualidade, ok? Ficou claro? Então, a moral da história nesse caso é: observar usuários reais ou potenciais do seu produto pode trazer muitas ideias para o design da experiência
e garantir, não diria garantir, mas aumentar as chances de sucesso do seu produto, ok? Então, observem os usuários reais, observem os usuários lá fora, no mundo lá fora, no contexto deles, no ambiente deles, é muito diferente, certo? Então, a gente já começa a entender que essa crença do usuário médio, né, que essa crença do usuário padrão, como se fosse aquele bonequinho de banheiro público, né, aquele desenho que simboliza uma pessoa que é igual em qualquer lugar do mundo, né, aquilo não existe. E principalmente se tratando de produtos interativos, se tratando de desenhar a experiência, o usuário médio é um mito a ser derrubado. Então, não existe usuário médio e, principalmente, você não é o seu usuário, certo? Os usuários, eles são únicos, eles são diferentes, eles têm bagagem cultural, eles têm gostos distintos, eles se agrupam em diferentes grupos por afinidade, por assunto, por cultura. Então, esses usuários, apesar de eles serem bastante diferentes entre si, não existe um usuário igual ao outro, mas você pode enxergar nessa população complexa de usuários alguns grupos, alguns agrupamentos ali que podem se dar por vários motivos, né? E outra que os usuários carregam uma bagagem cultural. É muito diferente fazer um produto interativo para a nossa cultura brasileira aqui, da nossa sociedade, fazer um produto interativo para um escandinavo, por exemplo, né? Ou para um africano, ou para um norte-americano talvez, né? Ou para um oriental, é muito difícil. Então, por isso, a gente tem que levar essas coisas em consideração. Até coloquei aqui no slide, né, um mantra para a gente repetir em voz alta. Então, você aí assistindo o vídeo, repitam aí em voz alta, né, e repita isso durante o dia, né, sem medo de pagar mico, mas não existe usuário padrão e não existe usuário médio, ok? Então, repita isso, grava isso na sua cabeça e tente propagar essa ideia também, tá? Não existe usuário padrão e você também não é o seu usuário. Aí a gente pergunta, né, como não cometer esse erro? O que eu devo fazer para isso não acontecer? Né? A resposta que eu tenho pronta aqui para vocês é: construa modelos que te ajudem a entender essa população complexa de usuários. Né? Você precisa modelar essa população de usuários. E quando falo modelar, significa criar modelos. E modelos significa estruturar informações aparentemente complexas, né? Criar modelos, estruturas visíveis para que você consiga entender informações complexas, assim como acontece em outros campos da ciência, como na química, na economia. A gente vai falar sobre modelos mais especificamente daqui para frente, né? Concluindo aqui a nossa aula, não existe usuário padrão, né? Aceite isso, né? Não existe usuário padrão, não existe usuário médio, tá certo? E a outra lição que nós tomamos aqui agora é que uma grande amostra não é necessariamente uma boa amostra, né? Esse caso aí do Google Buzz foi um caso emblemático que a gente teve contato aí ultimamente, né? Então por isso que é bom a gente ter isso em mente, que não existe usuário padrão, que uma grande amostra não é necessariamente uma boa amostra e que a solução é observar os usuários no mundo real, observar como eles se comportam, observar como eles interagem com o seu produto ou com os produtos concorrentes, entender essa cultura deles, né? Fazer essa aculturação aí junto aos usuários, ok? Então é isso. Então na próxima aula nós vamos falar sobre os modelos, né, o que eu acabei de falar aqui também, né, sobre essa maneira de estruturar informações complexas, e vamos falar também sobre como modelar usuários, como aplicar esses modelos aos nossos usuários, tá certo? Ok? Então, até a próxima aula.
Muito obrigado.